Olá, meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. É tão bom saber que hoje nós podemos celebrar a Páscoa, sabendo que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador e a palavra do nosso Deus. Lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo diz para aqueles irmãos daquela igreja como eles deveriam celebrar a Páscoa com Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e essa também deve ser uma realidade para nós, que possamos celebrar a Páscoa, sabendo que Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário. Então, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e versículo 8, Paulo vai então nos dizer: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então é dessa maneira que nós devemos celebrar a Páscoa como uma celebração tão especial, mesmo nós não podendo nos reunir nesses dias. Nós sabemos que cada cristão, por meio do Espírito Santo de Deus, tem a capacidade de reconhecer a obra de Cristo, uma obra de salvação, uma obra de transformação. Então a obra de Cristo na cruz do Calvário, a sua morte, a sua ressurreição, realmente fazem diferença no nosso viver, quando nós reconhecemos que a obra de Cristo foi perfeita para nos fazer vencer o pecado, para nos transformar em novas pessoas e para que nós, junto com a nossa família, celebremos a festa da Páscoa com sinceridade e com verdade. Então, gostaria de convidar você, juntamente com a sua família, para que você ore nesse momento, para que nós possamos lembrar que a Páscoa não pode passar com nós simplesmente achando que é apenas mais um feriado, mas ao contrário, nós celebramos uma festa de salvação, de gratidão pela vitória de Jesus sobre o pecado, pela vitória de Jesus sobre a morte. Jesus é o Cordeiro de Deus, que se entregou em nosso favor. Então, gostaria que você estivesse, então, juntamente com a sua família nesse momento, dedicando esse tempo de oração, de forma sincera, de forma verdadeira, reconhecendo a obra de Cristo, que a obra de Cristo é suficiente para nos salvar e, acima de tudo, também para nos transformar, para vivermos em novidade de vida. Abaixe sua cabeça e oremos nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós tivemos nesse domingo de celebrarmos a Páscoa de Jesus Cristo, de relembrarmos todo o sacrifício, toda a entrega de Jesus por nós na cruz do Calvário e de celebrarmos que Jesus venceu o pecado, que agora nós podemos, por meio da sua graça, viver uma nova vida, que Jesus naquela manhã de domingo ressuscitou e agora ele vive e vive para transformar e vive para abençoar as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela família da fé que se reuniu nesse domingo nos seus lares para celebrar a fé em Jesus Cristo. E nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha perdoar os nossos pecados, venha perdoar as nossas atitudes que não te agradam e venha nos ensinar a viver de forma sincera e verdadeira e a cultuarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Abençoa o teu povo, renova as nossas esperanças, cuida de todos aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, de luta, que possam saber que Jesus foi até a cruz em nosso favor, que Ele sabe o que é enfrentar o sofrimento e que devemos entregar tudo o que vivemos em Suas mãos,
todas as vezes, todos os dias do nosso viver. Obrigado, Pai, pela certeza da salvação. Obrigado por saber que a obra de Jesus foi uma obra perfeita e ela vem para nos favorecer por meio da sua graça maravilhosa. Nós te louvamos, nós somos agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, a celebração da Páscoa tem um significado especial para nós, porque nós celebramos a vitória de Jesus, tanto sobre a morte, por meio do seu sofrimento, como a sua vitória também sobre a morte, com a sua ressurreição no domingo de manhã, no domingo de Páscoa. Então, eu gostaria de convidar você e sua família para que nós meditássemos em 2 textos da Palavra de Deus que mostram a ligação da origem da Páscoa, agora com a Páscoa que Jesus vai nos ensinar a celebrar por meio da ceia do Senhor, onde Jesus ministra ao coração dos seus discípulos. Então, o primeiro texto é o texto de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 21 até o verso 27. Onde nós vemos aqui a origem da Páscoa judaica. E o texto da palavra do nosso Deus nos diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E agora a gente vê então um novo significado. A Páscoa cristã, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 26. Jesus vai apontar então para o seu sacrifício, a sua morte. Mateus 26, versículo 26, fala da ceia do Senhor. E diz o texto assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nós louvamos ao Senhor, porque podemos celebrar agora a Páscoa com a certeza da presença de Cristo, vencedor sobre o pecado, vitorioso sobre a morte. Agora o Senhor está presente em nossas vidas e sabemos que a sua presença maravilhosa
transforma o nosso viver. Portanto, Pai, também nesse momento, rogamos que o Senhor venha falar no nosso coração, venha transmitir essas verdades tão antigas, mas tão presentes no nosso viver hoje, verdades que mudaram o nosso viver, e nós pedimos que o Senhor venha fazer uma obra no meio do seu povo, uma obra de salvação, uma obra de transformação na vida de todos aqueles que amam a Jesus e que creem nele como Senhor e Salvador. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, a Páscoa tem muitos significados para nós como cristãos, e a Páscoa ela fala exatamente de muitas tradições bíblicas que estão ligados, então, agora com os significados da Páscoa cristã. Foi essa palavra que nós lemos no começo, quando Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E a primeira tradição que nós acabamos de ler em Êxodo capítulo 12, é a tradição da Páscoa do Antigo Testamento. O texto de Êxodo fala da libertação, da escravidão do Egito. Então a Páscoa para nós, quando nós olhamos para toda a história dos judeus no Egito e da sua libertação, nós vemos o significado da libertação, da escravidão do pecado, e que agora, por meio de Jesus Cristo, nós temos uma nova aliança com Deus. Então a Páscoa, quando nós olhamos para Êxodo, capítulo 12, significa para nós libertação, libertação dos nossos pecados, para uma vida de liberdade com Deus. Mas a Páscoa também, quando nós olhamos para o Novo Testamento, para a vida de Jesus, ela significa a comunhão de Cristo com os pecadores. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Então é maravilhoso para nós saber que a vida de Jesus apontava para a sua missão de substituir a nós, que éramos pecadores, morrendo na cruz do Calvário em nosso favor, o justo morrendo pelos injustos. Então a Páscoa fala desse significado de comunhão de Cristo com os pecadores, visando a sua salvação. Então a Páscoa lembra para nós da salvação em Cristo Jesus. E lembra também para nós da última ceia, texto que nós lemos do Evangelho de Mateus capítulo 26, antes da morte de Cristo. Essa última ceia revela a entrega sacrificial de Jesus. O pão simboliza o corpo de Cristo, o suco de uva, o vinho, significa o sangue de Jesus, que foi derramado em favor de muitos. Então, a última ceia simboliza para nós a entrega total de Jesus em nosso favor. Ali, Jesus entregou o seu corpo na cruz, para ser torturado, para ser sacrificado em nosso favor. Jesus foi até o último sofrimento para que nós recebêssemos a graça da salvação. Então a entrega de Jesus é maravilhosa na cruz, porque ali ele vai derramar todo o seu sangue precioso, gota por gota, em nosso favor. Depois da morte de Jesus, quando os soldados vão ver se ele estava morto, um soldado fura com a lança do lado de Jesus. E o texto da palavra de Deus diz que sai água, porque Jesus derramou todo o seu sangue precioso em nosso favor. Então, toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós vemos esse significado da entrega total de Jesus em nosso favor. Mas é interessante porque após a sua ressurreição, Jesus vai se reunir muitas vezes com os seus discípulos. Paulo vai dizer que durante 40 dias, Jesus se reuniu com muitas pessoas. Muitas pessoas viram a Jesus, mais de 500 pessoas tiveram a oportunidade de ver Jesus vivo,
Jesus ressurreto, e muitos textos mostram que Jesus teve comunhão com seus discípulos após a sua morte, se alimentaram na beira da praia, eles puderam fazer muitas perguntas para Jesus, eles foram preparados por Cristo para a sua missão, antes de Jesus subir aos céus. Então a Páscoa aponta para nós também, que não basta apenas crer em Jesus, que não basta apenas crer no seu ato de salvação, na sua entrega, mas que nós devemos viver em comunhão com o Senhor Jesus. Então a Páscoa tem muitos significados para os cristãos, quando nós celebramos a Páscoa com Jesus. Ela é uma celebração cristã, que comemora a ressurreição de Jesus Cristo, que havia sido morto e sepultado na cidade de Jerusalém. A Páscoa, ela tem a sua origem na libertação dos judeus em Êxodo capítulo 12. Essa celebração faz parte da chamada, hoje em dia, Semana Santa, que inclui a quinta-feira, com a última ceia, a prisão de Jesus no Getsêmani, e ela é uma Páscoa que, na sexta-feira, nós tivemos o privilégio de ouvir as 7 palavras da cruz. A sexta-feira relembra a paixão de Cristo, a sua crucificação, a morte de Jesus, o Filho de Deus, em favor da humanidade. E o ponto máximo da Páscoa acontece no domingo de Páscoa, na manhã da ressurreição, que celebra a vitória de Jesus Cristo, o Messias, sobre a morte. Agora o seu povo, aqueles que creem em Deus, aqueles que creem em Jesus, que confiam na sua graça, nos seus méritos, podem celebrar a libertação do pecado, a certeza de que a morte já não pode segurar aqueles que creem em Deus, mas nós poderemos viver a eternidade com Deus. Sabemos que a morte já não é mais o ponto final para nós, que assim como Jesus ressuscitou, que assim como Ele está à direita de Deus Pai, esse também é o futuro que nos aguarda, um futuro especial. Então Jesus deu à Páscoa um novo significado na última ceia. Ele identificou o pão e o vinho como seu corpo que foi sacrificado e seu sangue que seria derramado no lugar dos pecadores. E se na Páscoa judaica, o texto lá de Êxodo capítulo 12, Moisés vai chamar os anciãos de Israel e dizer que eles deveriam escolher e tomar cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. E o sangue daquele cordeiro que ficava nas bacias deveria ser passado na verga das portas, nas ombreiras, e nenhum deles deveria sair das suas casas, enquanto o anjo do Senhor não passasse e observasse aquele sangue, que significaria a libertação da morte para o povo de Israel. Deus não permitiria que o destruidor entrasse naquelas casas para ferir o seu povo. Então, quando o sangue de Jesus é derramado em nosso favor, sendo Jesus agora o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós sabemos que o destruidor, aquele que traz justiça sobre os nossos pecados, ele não pode mais passar na nossa vida, trazendo condenação para o nosso viver. Agora nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Sabemos que Jesus pagou na cruz o salário dos nossos pecados. Agora nós temos a certeza da salvação, que a morte de um cordeiro escolhido por Deus
foi a nossa salvação. Assim como João exclamou, João Batista, quando viu a Jesus, hoje nós também podemos com muita alegria, ao olhar para Cristo, dizer a mesma frase: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o significado de salvação. E Jesus, o Salvador, estabelece a ligação com a sua morte vicária, que nos substituiu na cruz, sua morte violenta, que ele sofreu, com a Páscoa judaica, que celebra também a libertação e o êxodo do povo judeu do cativeiro egípcio. Então a Páscoa é a principal celebração do povo cristão. É a mais importante festa cristã. É nessa festa que nós confessamos a Jesus diante dos homens. Nós confessamos que cremos em Jesus, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, o texto da palavra que está nos evangelhos. Diz a seguinte mensagem para o nosso coração: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Nós devemos confessar a Jesus. E quando nós celebramos a Páscoa, nós reconhecemos o que Ele fez em nosso favor. A nossa vida deve apontar para Jesus. Tudo que nós somos, tudo que nós vivemos agora, na esperança da eternidade com Deus, é porque Jesus conquistou para nós. Todas as vitórias de Jesus são nossas vitórias agora. E tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus sofreu, todas as situações que Ele vivenciou, agora fazem parte da vida de todos os seguidores de Cristo. Então, todas as religiões cristãs, católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, pentecostais, têm a Páscoa como fundamento e centro da fé cristã. É uma grande comemoração. A principal comemoração da fé cristã. Então, quem crê no sacrifício, na morte, na ressurreição de Cristo, crê na chegada do reino de Deus, confia em Jesus como Senhor e Salvador, e tem esperança da ressurreição dos mortos e da vida eterna. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, é um texto muito citado por causa da vitória de Jesus sobre a morte, que agora a nossa fé não é vã, porque nós cremos que realmente Jesus ressuscitou dentre os mortos, e ele diz que é um fato que Jesus ressuscitou. Ele diz assim: mas de fato, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então é um fato, algo real, a ressurreição de Cristo em nosso favor. Se a morte que entrou no mundo por meio de Adão fez um estrago tão grande na humanidade, trouxe tantas situações desagradáveis,
falta de comunhão com Deus, violência, tudo quanto é tipo de situações que não agradam a Deus. Agora, a morte de Jesus e a sua ressurreição trazem vida para todos nós. Trazem vida com muito propósito. Agora nós não vivemos mais para nós, nós vivemos para Deus. Agora a nossa fé está totalmente focada, totalmente posicionada em Jesus Cristo. Então a Páscoa é uma grande celebração. Deus nos convida para a celebração da vitória de Cristo. E a Páscoa tem que ser também uma celebração para todas as gerações. Todas as gerações devem saber que Deus é o nosso libertador. E Moisés ele orienta então os anciãos lá de Israel para que fosse ensinado no meio do povo que aquela Páscoa deveria ser celebrada em todas as gerações, para que as futuras gerações soubessem que aquele rito que era celebrado era porque Deus havia libertado o seu povo. Deus é o nosso libertador. Deus, por meio de Cristo, é o nosso Salvador. Então a Páscoa, a celebração da Páscoa, é um ato de fé na salvação concedida por Deus. Outro texto interessante está em Hebreus, capítulo 11, versículo 28, que diz que pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Quando o anjo da morte, o anjo destruidor, passou pelas casas do Egito, houve em cada casa dos egípcios que não haviam se preparado, que não sabiam que havia um cordeiro, que aquele sangue deveria ser colocado nas ombreiras das portas. Em cada casa houve a morte de um primogênito. Houve choro, houve lamento, mas nas casas dos israelitas houve salvação. Nenhuma daquelas crianças foram tocadas, mas foram salvas juntamente com as suas famílias. Foi a partir daquele momento que Faraó deu a ordem para que Moisés e Arão levassem embora do Egito o povo de Israel. E a morte de Cristo também é um sinal para que agora nós não venhamos a viver mais sobre a influência do mundo, que deixemos para trás tudo aquilo que nos afasta de Deus. É um sinal para o início de uma caminhada com o Senhor, uma caminhada de fé, uma caminhada de salvação, uma caminhada na certeza que as promessas de Deus se cumprem na vida do seu povo. Então a Páscoa cristã agora aponta para a promessa da eterna herança. Agora nós recebemos uma herança. Assim como o povo de Israel, depois de 40 anos do deserto, recebeu como herança a terra de Canaã, nós, por meio de Cristo. E ele diz lá no texto que ele é o mediador, que o seu sangue é o mediador da nova aliança. Que nós temos agora uma nova aliança com Deus. Uma aliança de salvação, de esperança, uma aliança que nos dá a certeza de que tudo será cumprido no tempo de Deus. Que Deus tem promessas que já se cumpriram, como a história da Páscoa, e muitas outras que vão se cumprindo no nosso dia a dia, e que um dia, com a volta de Cristo, nós reinaremos com Ele para todo sempre. Então, nós celebramos agora a Páscoa, olhando para Jesus. A celebração da Páscoa com Jesus faz toda a diferença para nós.
Infelizmente, nesses dias nós não podemos ainda nos reunir como igreja e participarmos da ceia do Senhor, mas fica esse anseio no nosso coração, de que a Páscoa não é uma celebração individual. É impossível você celebrar a Páscoa de forma individual. Ela tem que ser uma celebração comunitária. Nós devemos nos reunir quando Deus nos permitir essa reunião, para celebrarmos de forma comunitária que a salvação de Deus não é apenas individual, mas é uma salvação para o povo de Deus. Nós pertencemos ao povo de Deus que celebra a vitória de Cristo. Então a Páscoa agora só tem sentido para nós, quando nós celebramos ela com Jesus Cristo. Então que Deus nos permita esse privilégio nos próximos dias de celebrarmos a ceia do Senhor, reunidos aqui na Igreja Presbiteriana de Batovi. Nós ficamos tristes por ver aqui, nesse dia de gravação da mensagem, a igreja vazia, mas nós cremos que muito em breve, pela misericórdia de Deus, por sua imensa graça, nós estaremos reunidos aqui para louvar, para adorar, para celebrar todas as vitórias de Jesus em nosso favor. Então nós iremos ouvir agora um último hino e logo em seguida estaremos fazendo a última oração, a oração final, com a bênção do Senhor. Oremos então, encerrando o nosso culto de celebração dessa noite. Que Deus possa conceder a todos nós uma semana de celebração na presença do Senhor. Que possamos enfrentar cada situação na certeza de que Cristo está conosco. Que Ele realmente ressuscitou e que podemos celebrar livremente a sua vitória em nosso favor. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado por esse domingo. O Senhor nos deu o privilégio de celebrarmos a Páscoa com o Senhor Jesus. O Senhor que se entregou em nosso favor naquela cruz, que foi morto, que foi sacrificado em nosso favor, mas que os grilhões do pecado e da morte não o puderam segurar. E Ele, pelo poder do Senhor Deus, ressuscitou ao terceiro dia, para nos conduzir agora de forma triunfal para uma nova vida, uma vida onde nós podemos viver com Cristo, na certeza da vida eterna, na certeza da salvação, na certeza que agora o seu povo poderá se reunir na sua presença, sabendo que o Senhor
Jesus é o nosso Salvador amado, que conduz o seu povo a águas tranquilas, que tem misericórdia de nós diante dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, e que por meio do seu perdão, da sua graça maravilhosa, nós temos paz, paz com Deus, para vivermos uma nova vida. Ó Pai, venha abençoar todo o teu povo nessa semana. Venha cuidar daqueles que estão enfermos, Senhor. Venha fazer cessar essa pandemia que está acontecendo, Senhor. Venha ter misericórdia daqueles que estão internados num leito de enfermidade nesse momento. Que o Senhor, por meio do teu poder maravilhoso, possa trazer cura e graça sobre essas vidas. Vem, Pai, também consolar aqueles que estão enlutados. Abençoa essas famílias, Pai, que eles possam confiar que há esperança de vida eterna para aqueles que confiam em Jesus. E venha abençoar-nos nessa semana, para que diante de qualquer luta e dificuldade, saibamos que Jesus está conosco. Obrigado, Senhor, por essa celebração da Páscoa com Jesus. E nos conduz em paz e segurança e vitória nessa semana. É a oração que nós fazemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Receba agora a bênção. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que a comunhão, o conforto e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a Igreja Presbiteriana de Batovi e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Então Deus abençoe sua vida, sua família. Tenha uma excelente semana na presença de Jesus.